E aí galera, saudações, Samuel, professor de História, falar um pouquinho hoje sobre Revolução Russa. Pois bem, começar a nossa aula aqui com esta imagem, da belíssima Catedral de São Basílio, fica lá no coração de Moscou, na Praça Vermelha. E, bem, essa catedral, essa história é só para ilustrar, mas esta catedral foi construída, salvo engano, no século XVII, a mando do czar Ivan o Terrível. E, bem, ao final da construção da catedral, veja que ela é muito bonita, mistura aspectos gregos com aspectos orientais. E, bem, ao final da construção, o czar mandou chamar o arquiteto, para que ele admirasse a obra que ele tinha feito, e mandou furar os olhos do arquiteto, para que ele nunca mais conseguisse construir algo igual. Pois bem, isso era a Rússia, vamos lá falar sobre as revoluções de 1917. Pois bem, e como era essa Rússia antes da Revolução? Primeiramente, do ponto de vista político, a Rússia ainda era um Estado absolutista. Diferentemente dos outros países europeus, a Rússia não havia passado por uma revolução liberal, uma revolução burguesa. Então, o czar, no caso aqui o czar Nicolau II, ele acumulava em si praticamente todo o poder político do país. Haja vista que não havia Constituição na Rússia, não havia um parlamento eleito, não havia separação de poderes. Então, era um Estado absolutista, caráter autocrático, autoritarismo fortíssimo, até por conta da própria história russa, uma história marcada por governos extremamente autoritários, centralizadores. Do ponto de vista social, a Rússia também era um país, digamos assim, atrasado, porque enquanto a maioria dos países europeus estava ali marcado por uma industrialização, uma urbanização crescentes, a Rússia ainda era um país majoritariamente rural. A maioria da sua população vivia no campo. No final do século XIX, a Rússia tinha ali por volta de 125 milhões de habitantes, e desses, apenas 17 milhões viviam em cidades, principalmente duas grandes cidades, que eram São Petersburgo, a capital do país na época, e Moscou. E além disso, além de ser uma sociedade majoritariamente rural, era uma sociedade fortemente desigual. Se nós pegarmos o fato de que a maioria da população vivia no campo, 80% das terras no país pertenciam a apenas 20% da população. Então, eram chamados boiardos, esses 20% que eram donos de 80% das terras do país. E alguns mencionam de que a Rússia teria um caráter ainda feudal no começo do século XX. Isso não seria tão correto, porque a servidão, que era uma característica fundamental do feudalismo, o servo ele fica atrelado à terra, muda-se o senhor feudal, mas o servo continua com as suas obrigações perante a terra. A servidão, que era uma característica típica do sistema feudal, ela foi abolida na Rússia em 1861. Então, dizer que a Rússia ainda era feudal não é tão correto. Eu botei aqui só para esclarecer esse ponto. Mas a Rússia era, sim, uma sociedade ainda majoritariamente agrária, rural, campesina. E do ponto de vista econômico, como eu disse, era uma sociedade majoritariamente rural, então a economia da Rússia era muito agroexportadora. Vivia ali de exportar grãos, material de agropecuária, essas coisas, para tentar criar divisas. Então era uma economia agroexportadora, mas em crescimento. A Rússia não era um país que estava em recessão, estagnado do ponto de vista econômico. Não, ela estava em crescimento e, inclusive, passava por um processo de industrialização crescente, incipiente, que estava começando, mas era crescente. Então, era um país que estava se industrializando, apesar de ainda ser agroexportador, e se industrializava principalmente com base no investimento estrangeiro, no investimento ocidental, principalmente o capital francês, Isso aqui é importante porque é por conta disso aqui, esse é um dos fatores que leva a Rússia a ingressar na Primeira Guerra Mundial, a dependência e os compromissos que ela tinha com o Ocidente, principalmente com a França. Mas vamos abordar isso aí mais para frente. Então perceba que do ponto de vista político e social, a Rússia era um país defasado, atrasado, em comparação com as outras potências da época, como a Inglaterra, a França.
Então a Rússia era uma potência, mas era uma potência em atraso, né? Aqui uma ilustração dos boiardos, né? Perceba as vestimentas, né? Elas têm um caráter meio oriental. A Rússia, até o século XVII, XVIII, ela culturalmente estava muito mais voltada para o Oriente do que para o Ocidente, né? Ela passou a se ocidentalizar a partir do século XVII, século XVIII, ali com o reinado de Pedro o Grande, né, que fundou a cidade de São Petersburgo. Perceba, inclusive, o alfabeto também é diferente, né? O alfabeto que eles usam é o alfabeto cirílico. Perceba também, aliás, vou comentar isso mais para frente, mas o calendário também era diferente. O calendário que nós utilizamos aqui no Ocidente é o calendário gregoriano, né? A Rússia utilizava até 1917, 18, o calendário juliano. Aqui uma imagem de camponeses russos, né? Um detalhe interessante é o apreço que os camponeses russos tinham pela sua barba, né? Na cultura russa, ali inspirada em uma interpretação ortodoxa da Bíblia, não seria adequado cortar a barba, né? Porque isso alterava a imagem do homem criado por Deus. Então, os camponeses russos eram conhecidos por deixar a sua barba crescer durante muito tempo, né? Não cortá-la. E com a ocidentalização, criou-se esse discurso de que vamos cortar a barba, uma questão de higiene, né? Tentando incorporar ali costumes que vinham do Ocidente. E isso não foi muito bem aceito por vários camponeses. E aí, para tentar fazer com que os camponeses cortassem a barba, o governo passou a cobrar impostos, né? Você quer manter a barba? Tudo bem, você vai pagar um imposto. Então, existia um imposto para que o cidadão pudesse manter a sua barba. Veja só o nível da autocracia russa. Enfim. E aqui outra imagem, também de camponeses russos, mas perceba que os traços, né, físicos já são diferentes, né? Aqui são povos túrquicos. Com essa imagem, eu quero mostrar o seguinte. A Rússia ela tinha um território gigantesco, né? Até hoje tem um território gigantesco, mas na época era ainda maior. E dentro desse território você tinha não só russos, mas vários outros povos, né? Povos turcomanos, uzbeques, cazaques, ucranianos, enfim. Então você tem também uma miscelânea muito grande de outros povos, de outras culturas. Pois bem, então após esse recorte geral sobre como era o cenário da Rússia antes da Revolução, botei aqui uma sequência dos fatos, né, dos principais fatos que nós vamos abordar, quase como uma espécie, né, de roteiro para esta aula. Então, quem quiser se situar melhor do ponto de vista temporal, nós vamos aprofundar cada um desses pontos. Começando pela oposição ao governo, né? Primeiramente, essa oposição, ela tinha os mais variados matizes, né? Você tinha ali uma oposição de caráter mais liberal, mas principalmente uma oposição que tem muito destaque é a oposição socialista, né? E inicialmente essa oposição de orientação socialista estava concentrada num partido chamado Partido Operário Social Democrata, né? O POSD, que foi fundado em 1893. Mas em 1903, portanto 10 anos depois, esse partido ele vai sofrer uma cisão, né? Uma separação entre mencheviques e bolcheviques, né? Qual era a diferença central, né, entre esses dois grupos, esses dois partidos que se formam a partir da cisão do POSD? Os mencheviques, primeiramente, né, os chamados brancos, eles seriam marxistas clássicos. O que é isso, né? Os mencheviques eles acreditavam que para que pudesse ocorrer uma revolução socialista, né, uma socialização dos meios de produção, ali nos moldes do que o Marx tinha proposto, era necessário, primeiramente, desenvolver digamos assim, os meios de produção capitalistas na Rússia, né? Então era preciso, antes de chegar no socialismo, desenvolver o capitalismo na Rússia. Porque, como nós vimos, a Rússia era um país, até então, majoritariamente rural, agroexportador, estava iniciando a sua industrialização agora, né? E o que é que o Marx dizia lá atrás, no século XIX? Né? Ele dizia, olha, o socialismo ele vai derivar de um acúmulo de tensões
decorrente das contradições internas do capitalismo. Então, em outras palavras, né, para que nós possamos ter o socialismo, é necessário primeiro que o capitalismo esteja muito desenvolvido, né, a ponto de tornar insustentáveis as contradições de classe, de desigualdade. Então, antes de chegar no socialismo, é necessário desenvolver primeiro o capitalismo. E a Rússia não tinha um capitalismo desenvolvido, né? Então, esse grupo tinha duas lideranças principais, que eram o Plekhanov e o Martov. Plekhanov e o Martov. Mas nós temos o outro grupo, que é o grupo dos bolcheviques, né, liderados por Lenin. E a tese dos bolcheviques ficou conhecida como marxismo-leninismo. Porque o que é que o Lenin dizia, né, e consequentemente os bolcheviques, os chamados vermelhos? O Lenin advogava que seria possível pular etapas, né? Então, o marxismo-leninismo, a palavra, né, a ideia central talvez seja essa, pular etapas. O Lenin, ele defende que não seria necessário desenvolver tão profundamente o capitalismo na Rússia ou em qualquer outro país para que se pudesse chegar numa economia socialista, né? Num modelo socialista. Ele dizia, olha, nós podemos sair de uma sociedade rural, agroexportadora, e chegar a uma sociedade socialista sem ser necessário desenvolver tão profundamente o capitalismo. E perceba que isso é uma releitura do marxismo que vai ser fundamental para a ampliação, né, a expansão dos ideais socialistas pelo mundo, porque os principais locais, né, onde ocorreram revoluções socialistas não possuíam um capitalismo bem desenvolvido. Então, você não tinha um capitalismo bem desenvolvido em Cuba, na China, na Coreia do Norte, você não tinha, no Vietnã, você não tinha nessa época. E o marxismo-leninismo, ele possibilita, então, essa comunicação, essa expansão dos ideais marxistas para economias agrárias, economias atrasadas, né? Então, isso vai ser fundamental no século XX para possibilitar essa maior difusão dos ideais comunistas, socialistas, pelo mundo. E isso se aplica em especial à Rússia, porque, como nós vimos, a Rússia também não tinha um capitalismo desenvolvido, como, por exemplo, a Inglaterra, a Alemanha. E o Marx dizia, né, nessa perspectiva aqui de um marxismo clássico, né, o Marx dizia o quê? Olha, a revolução provavelmente ela vai acontecer na Inglaterra, na Alemanha, né? E aqui, pela perspectiva do marxismo-leninismo, não, é possível que ela aconteça em outros locais. Pois bem, então, em 1905, a Rússia vai passar por um processo revolucionário que o Lenin denomina depois como ensaio geral. Ensaio geral. Por quê? Né? O que foi que ocorreu lá em 1905? A Rússia, o principal fator que desencadeou esta revolução foi o fato de que a Rússia entrou em uma guerra com o Japão, né, contra o Japão, por regiões ali da Ásia, e foi humilhantemente derrotado, né? A frota russa foi, grande parte de seus navios foram afundados, a Rússia foi derrotada rapidamente pelo Japão. E lembre-se que nesse momento aqui, o Japão é visto como uma potência menor, né? Visto como uma potência menor, ainda era um país que estava se afirmando no cenário internacional. E a Rússia era até então uma potência estabelecida. Então, essa guerra ela gerou uma crise de desabastecimento muito forte também nas principais cidades do país, sem contar, né, o próprio caráter, digamos assim, de humilhação pela derrota, né? E isso vai levar a uma revolução no país, que vai durar até 1907, mais ou menos. Os principais episódios dessa série de levantes revolucionários são dois, né, que a galera destaca. O Domingo Sangrento e o motim dos marinheiros do encouraçado Potemkin, né? O Domingo Sangrento foi uma passeata, né? Várias pessoas em São Petersburgo se juntaram, liderados por um padre ortodoxo, e iam entregar uma petição para o czar, né? Com uma série de reivindicações. O czar, contudo, ao ver, né, essa multidão se aproximando do palácio, qual foi a ordem? Né? Ele mandou que o exército fosse para a frente do palácio e alguém, né, algum dos comandantes ali, quando viu a população chegando mais perto,
mandou que os soldados disparassem. Então, o que era uma manifestação até então pacífica se tornou um verdadeiro banho de sangue, né? E esse Domingo Sangrento não é o que inspira a música lá do U2, tá? Sunday Bloody Sunday. Não. Essa música do U2 é inspirada num levante que teve lá na Irlanda. Tá certo? Na Irlanda, eu acho. Não sei se foi na Escócia. Foi na Irlanda. Enfim. E o outro, o motim do encoraçado Potemkin, foi um levante de marinheiros em Odessa, né? Você teve ali um motim de um navio que retornou da guerra, chegou no porto de Odessa. Os marinheiros, né, com fome e tal, indignados, tomaram o navio. Depois a confusão se alastrou pela cidade. E, enfim, o levante do encoraçado Potemkin. E essa revolução é muito interessante, né, porque a partir dela nós temos 3 consequências fundamentais. A consequência central é que o absolutismo russo ele encontra limites a partir dessa revolução. Então, a partir da Revolução de 1905, a Rússia deixa de ser um Estado absolutista. Passa a ter uma Constituição, olha que é a reforma liberal, né? Passa a ter uma Constituição e passa a ter um parlamento, chamado de Duma, né? Duma. Então, a Duma era o parlamento russo, né? O problema desse parlamento aqui, né? O problema desse parlamento é porque o czar poderia dissolvê-lo quando bem entendesse, né? Então, o Nicolau II, que era o czar russo, ele fez isso algumas vezes, né? E outra consequência da Revolução de 1905 é o estabelecimento dos chamados sovietes. Chamados sovietes. Sovietes quer dizer assembleia, né? Os sovietes eram assembleias de trabalhadores, né, campesinos e soldados, né? Então, eram assembleias formadas por pessoas ali profissionais de classes mais baixas da sociedade. E é bem interessante isso. Os soviéticos eles ficariam responsáveis pela administração de uma série de serviços públicos, né? Vamos aprofundar isso um pouco mais para frente aqui nessa aula. Mas, por hora, é importante perceber isso aqui, né? As consequências da Revolução de 1905. A causa, né, a principal causa é a derrota na Rússia, a derrota da Rússia na Guerra Russo-Japonesa, e as consequências, as reformas liberais, promulgação de uma Constituição, a instalação de um parlamento e a instalação dos sovietes, assembleias de campesinos, soldados e trabalhadores urbanos. Então, aqui, né, um retrato ilustrando a Guerra Russo-Japonesa, uma pintura, né, na verdade, pintura japonesa. E a guerra foi entre Rússia e Japão. A disputa era por regiões aqui do norte da Manchúria e da ilha Sakhalina, né? Essa parte aqui e essa parte aqui. Aqui, né, um retrato do Domingo Sangrento, a multidão que vinha caminhando em direção ao Palácio de Inverno, residência do czar, e soldados, né, que começaram a disparar contra a população, sem a população ter feito nada, né? Então, isso aqui desgastou muito, muito a imagem do czar, né? Principalmente entre as camadas mais pobres da população, as camadas mais humildes. E aqui um retrato do filme Encoraçado Potemkin. Esse levante de marinheiros, que eu havia dito, ele ficou muito famoso porque ele virou um filme em 1925. Um filme dirigido por Sergei Eisenstein, um dos principais nomes do movimento conhecido como montagem soviética, né, um movimento cinematográfico. Quem for fazer cinema, né, vai ver esse movimento, ele é bem importante, o movimento da montagem soviética. Pois bem, e aí a próxima revolução que nós vamos observar na Rússia é a Revolução de Fevereiro de 1917, né? Quando o pessoal fala em Revolução Russa, geralmente eles colocam assim, né, Revolução Russa de 1917. Mas é importante destacar que em 1917 nós temos na Rússia 2 revoluções. Temos a Revolução de Fevereiro de 1917 e a Revolução de Outubro de 1917, né, como eu mostrei ali na sequência de fatos, né? E aí, o detalhe do calendário que eu dizia é porque essa revolução ela é de fevereiro de 1917 para os russos daquela época, né? Porque para o Ocidente, quando essa revolução aconteceu, já era março, né? Porque a Rússia adotava o calendário juliano e nós adotamos o calendário gregoriano, que ele não sei se é 8 dias ou se é 13 dias
de diferença, né? Então nós estaríamos, supostamente, né, aspas, 13 dias no futuro, né? Mas enfim. Então a Revolução de Outubro, a mesma coisa. Quando ela aconteceu em novembro para os ocidentais, né? Mas era outubro para os russos. Mas enfim. Então, como nós vimos, a Rússia, ela entra na Primeira Guerra Mundial, né? Ela não só entra na Primeira Guerra Mundial, como ela é um dos, digamos assim, incrementadores, causadores do conflito, né? Porque o conflito era entre a Áustria e Sérvia, mas a Rússia tinha um interesse direto nessa tensão, né? Por conta dos motivos que nós vimos. O interesse russo nos estreitos, né, do Mar Negro, ali, o Estreito de Bósforo, o Estreito de Dardanelos, a preocupação da Rússia com seu aliado eslavo, né, que era a Sérvia, ali dentro da política do pan-eslavismo, e também a aliança da Rússia com a França. Lembrando que a França era o principal patrocinador da industrialização russa, né, o principal investidor. E aí a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial, e isso vai trazer consequências horríveis para a imagem do Império, né, a imagem do imperador Nicolau II. Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial ela vai gerar uma crise econômica fortíssima na Rússia, né, com desabastecimento nas principais cidades. Então, faltavam alimentos, faltavam produtos nos mercados de São Petersburgo, né, de Moscou. E como nós vimos quando falamos de Revolução Francesa, quando começa a faltar produtos, quando começa a ter desabastecimento, isso é um motor fundamental para a revolução, né, para a eclosão de processos revolucionários. A Primeira Guerra Mundial também teve uma consequência central, que foi o desgaste político da família real, né? Os Romanov, era a dinastia lá do Nicolau II, os Romanov, eles já tinham um desgaste por conta do Domingo Sangrento, né, de 1905. Mas com a Primeira Guerra Mundial, esse desgaste ele vai, né, se fortalecer cada vez mais, se tornar cada vez mais grave. Por quê? Né? Primeiramente por conta da própria crise econômica, né? Mas também pelo fato de que, a partir de 1915, o Nicolau II, que era o czar, o imperador, né? Ele passa a liderar pessoalmente as tropas no fronte, né? E o que é que acontece? A Rússia, ela só perdia, né? Basicamente ela só perdia no fronte. Então, as derrotas do exército russo passam a ser imputadas, ou seja, né, o culpado passa a ser diretamente o próprio imperador, e não os seus generais, né? Então, se antes ele tinha como culpar os generais pela derrota, algo do tipo, agora não, né? Porque quem está liderando pessoalmente é ele, né? E quem está sendo derrotado? O imperador. E além disso, como Nicolau II foi para o fronte para liderar as tropas, quem assumiu o governo foi sua esposa, a Tsarina Alexandra. E, bem, ela não era bem vista pela população russa, né? Porque, primeiramente, ela era alemã, né? Ela era filha de alemães, então lembre-se que a guerra aqui é contra os alemães, né? Então você tem a pessoa que está governando o seu país é de origem do país do seu inimigo, né? Enfim. E também pelo fato de que na corte havia a figura do Rasputin, né? Que era um curandeiro que tinha muita influência sobre a czarina, porque ele havia ajudado a curar o seu filho, o Alexei, né? O herdeiro do trono. Então, a czarina Alexandra ela não era muito bem vista pela população por conta desses fatores aqui, né? Acreditava-se que ela era muito influenciada pelo Rasputin, que era um cara que ninguém sabia direito de onde ele tinha vindo, e pela origem dela, né? Ela era de ascendência alemã, ou seja, a origem do país com que a Rússia estava em guerra, né? E bem, então você vai ter uma série crescente de manifestações, de revoltas nas principais cidades do país. E uma revolta central é a revolta do Dia da Mulher em 1917, que nessa revolta, né, que vai ser generalizada em São Petersburgo, que era a capital do país. Em alguns momentos eu vou falar São Petersburgo, abrindo um parêntese aqui, né? Mas pode ser que eu fale também Petrogrado, porque São Petersburgo era a capital do país, mas durante a guerra mudou o nome para Petrogrado, porque São Petersburgo era um nome que tinha inspiração, né, alemã, e Petrogrado já seria um nome russófono, né, que seria adaptado para o russo, cidade de Pedro, fundador da cidade, né, que seria ali o imperador Pedro o Grande. Enfim, então você vai ter uma manifestação generalizada em Petrogrado, no Dia da Mulher, e em decorrência dessa manifestação e de todo esse cenário de desgaste, de desabastecimento, né, de crise do Império Russo,
o czar Nicolau II ele acaba renunciando, né? E quem assume o poder é a Duma como governo provisório. Então lembra lá, né? A Duma, o parlamento russo, assume como governo provisório. E aí nesse momento é bem interessante, porque vai haver o chamado Dvoвласти, né? Esse aqui é um termo russo, é o chamado a época do poder duplo. De fevereiro de 1917 até outubro de 1917, portanto aí nesses 8 meses, mais ou menos, né, você tem duas instâncias brigando pela soberania do país, né, duas instâncias de poder, a Duma e o Soviete de Petrogrado. A Duma e o Soviete de Petrogrado. A Duma, nós vimos, né, era a Assembleia composta por representantes eleitos que funcionava como parlamento da Rússia, como se fosse, grosso modo, um Congresso Nacional aqui no Brasil, tá certo? E o Soviete de Petrogrado era o quê? Os sovietes, como nós vimos, eram assembleias de trabalhadores, soldados, agricultores. Então, cada localidade russa, em cada cidade, tinha um soviete, né? Mais ou menos. Cada cidade tinha um soviete. Petrogrado era a capital, né? São Petersburgo. Lembra que ela mudou de nome? Né? Então, Soviete de Petrogrado era a Assembleia de Trabalhadores da principal cidade do país. Né? E o Soviete de Petrogrado ele era comandado pelos bolcheviques, enquanto na Duma você tinha uma presença muito forte dos mencheviques. Lembra lá da divisão que nós falamos. Né? Então, nesse momento aqui, a Revolução de Fevereiro, pode ser que uma prova chame ela também de Revolução Menchevique. Pode ser que uma questão aborde o fato de que os mencheviques chegaram primeiro no poder. Né? E aí será correto. Os mencheviques ocupavam a maioria das cadeiras da Duma. Mas o Soviete de Petrogrado contestava esse poder. Né? E aí por que havia essa divisão aqui? Porque os sovietes eles ficavam responsáveis pela administração de vários serviços públicos. Então, por exemplo, o serviço de iluminação pública, o serviço de coleta de lixo, serviço de transportes, a administração dos bondes, isso aí ficava sob a administração do soviete. Então, perceba que o soviete ele tinha uma parcela de competências que lhe otorgava, né, que lhe garantia uma expressão mais ou menos significativa de poder. Então, você acaba, durante esses 8 meses, tendo essa tensão aqui, né, constante entre a Duma e o Soviete de Petrogrado. Aqui a família do czar Nicolau II, aqui o Nicolau II, né, sua esposa, czarina Alexandra, aqui o herdeiro do trono, Alexei, né, e, bem, as filhas do czar, essa aqui talvez seja a mais famosa, que é a Anastasia, né? Quando a família foi toda assassinada pelos revolucionários, criou-se o mito de que a Anastasia teria conseguido escapar, mas não, né? Isso na verdade é lenda urbana. E aí, o Alexei aqui, ele tinha hemofilia, né? Hemofilia. Até alguns acreditam que por conta do próprio costume europeu, né, de casar muitos nobres entre si, a consanguinidade poderia ter tido uma influência aí, não sei direito bem como é, mas enfim. E ele tinha hemofilia, e durante uma das crises, quem conseguiu curá-lo foi esse curandeiro chamado Rasputin. Então Rasputin passou a ter muita influência sobre a czarina Alexandra, né, pelo fato de que ele tinha conseguido curar o Alexei, e o Alexei era o único herdeiro do trono, né, pelas leis russas lá de sucessão. Aqui o Rasputin, né? Perceba que é um cara totalmente amigável, uma pessoa, né? Enfim, simpática, enfim. Então, criticava-se muito o fato de que essa pessoa que surgiu do nada, né? Esse curandeiro, feiticeiro, sei lá o quê, e o cara tinha influência sobre a principal autoridade do país à época, que era a czarina Alexandra. E bem, a oposição, né? Nós temos dois nomes centrais. O Alexander Kerensky, que era uma espécie de primeiro-ministro, digamos assim, né? Que era o chefe da Duma. E o Lenin, né? O Lenin, que era uma liderança revolucionária desde os primeiros momentos ali da fundação do POSD, do Partido Operário Social Democrata, e que passou a ser a maior liderança dos bolcheviques. Aqui, uma imagem do czar Nicolau II, poucos dias antes de sua morte. Salvo engano, é a última foto que nós temos dele. Perceba, né, como é uma pessoa abatida, né, magro, feições aqui, né, bem
abaladas, enfim. E aqui uma imagem do soviete de Petrogrado, né, ocupado por soldados, trabalhadores. Petrogrado era uma cidade, né, então não teria aqui a presença de agricultores, mas operários de fábricas, trabalhadores urbanos, enfim. Aqui algumas imagens, né, da Rússia na guerra. Né, perceba que uma trincheira alemã no leste europeu. E os protestos, né? Então, assim, os principais protestos, eles tinham foco em 2 pontos, né? Primeiro, as crises de desabastecimento na Rússia, que eram muito sérias, as crises de desabastecimento na Rússia, e também tirar a Rússia da guerra, né? Porque a população russa não estava vendo muito sentido em a Rússia permanecer naquela guerra, se a guerra só estava trazendo prejuízo, né? Vários mortos. Lembrar que dos 9 milhões de mortos que a Primeira Guerra teve, 4 a 5 milhões foram só russos, né? Foram só russos. Então, metade das baixas era de russos, né? Veja como isso é grave. Tirar a Rússia da guerra e as crises de desabastecimento constantes, severas, nas principais cidades do país. E bem, aí nós temos a Revolução de Outubro de 17. O governo provisório, formado ali pela Duma, ele vai se desgastar cada vez mais, em parte, né, em grande parte, por conta dessa tensão do poder duplo. Você tem 2 autoridades disputando o poder do país, né, a autoridade maior dentro do país, de um lado a Duma, e do outro o soviético de Petrogrado. E também houve uma tentativa de golpe, né, por parte do general Kornilov, que seria um homem de confiança da Duma. Ele tentou dar um golpe, instaurar uma ditadura militar na Rússia nesse período, foi derrotado. Mas, enfim, o poder duplo, somado com essa tentativa de golpe do Kornilov, contribui para desgastar de vez a imagem do governo provisório. Né? E aí quem é que vai ganhar a influência nesse período? Né? Os bolcheviques. Né? Os bolcheviques. Aqui tem uma ilustração do Lenin falando para uma assembleia de trabalhadores. Né? Aqui o Lenin, ao fundo Stalin e aqui o Trotsky. E aí, os bolcheviques passam a trabalhar muito com 2 lemas, né? O primeiro deles, central, né? Paz, pão e terra. Paz, pão e terra, ou seja, tirar a Rússia da guerra, acabar com as crises de desabastecimento e fazer uma reforma agrária em um país que era majoritariamente rural e que era marcado por uma forte concentração de terras. Né? E o outro lema é o todo poder aos sovietes. Lembre-se lá das assembleias populares, que seriam os sovietes. Olha, os sovietes são as instâncias de poder que devem assumir a autoridade maior nesse país. Então temos esses 2 lemas centrais e os bolcheviques passam a ganhar muita influência, né? A sua imagem passa a ganhar uma ascensão significativa nesse momento, nesses 8 meses de 1917. Até que em outubro vem a tomada do Palácio de Inverno, que era a sede do governo provisório. Os bolcheviques tomam o Palácio de Inverno, dissolvem a Duma e se instalam no poder. Lembrando que é outubro de 17 para os russos, né? Porque para nós ocidentais, nessa época aqui, já era novembro. Mas, enfim. Pois bem, e aí uma vez no poder, o Lenin ele vai levar a cabo o seu lema, né? O paz, pão e terra. Os bolcheviques liderados aqui pela principal figura, o Lenin, mas também aqui o Trotsky, né? As principais lideranças do movimento. Nesse livro aqui que ele publica, né, as teses de Abril, como eu disse, né, o Lenin define que a Rússia tem que passar por 3 medidas centrais. Paz, ou seja, retirar a Rússia da guerra. Né? Pão, acabar com as crises de desabastecimento que estavam sufocando o país. Né? E terra, fazer uma reforma agrária em um país marcado pela concentração fundiária em um país que era majoritariamente rural. Então, ao falar isso aqui, o Lenin está sinalizando para uma força popular que é fundamental na Rússia, que são os campesinos, as pessoas que moram no campo, né? Os agricultores, a população rural. Né? Trazer essas pessoas, né? Fazer com que essas pessoas apoiem o movimento bolchevique. E bem, uma vez no poder, Lenin começa a implantar suas reformas. Paz, né? Lenin vai tirar
a Rússia da guerra, através da assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, como nós vimos lá quando falamos de Primeira Guerra. Terra vai iniciar uma reforma agrária. Essa reforma agrária, contudo, ela acabou gerando muitos problemas porque os agricultores, os campesinos, achavam que a terra ia ficar para eles, né? Mas na verdade, o que o Lenin fez foi estatizar as terras, né? Então as terras passaram para o Estado, se tornaram terras públicas. E, como forma de solucionar o desabastecimento, o Lenin inicia a socialização dos meios de produção. Então ele vai estatizar, ou seja, vai tornar integrante do poder público, passa para o poder público a propriedade de bancos, de indústrias, de fazendas. Quer dizer, essa era a ideia central do socialismo, era a ideia de que os meios de produção, ou seja, tudo aquilo que produz bens, serviços, né, que é capaz de gerar capital, ou seja, fazendas, empresas, bancos, isso deve passar para o Estado. Perceba, a socialização da propriedade não é toda propriedade, né? A sua roupa é sua, o seu apartamento é seu, né? O que vai ser socializado aqui são os meios de produção. Como eu disse, bancos, indústrias, fazendas, tudo aquilo que produz, né, bens, mercadorias, serviços. É promulgada uma nova Constituição, né, acabando de vez ali com o Império, acabando também com a centralização do Estado russo, e isso tudo vai contribuir para a eclosão de uma guerra civil. Né? A resistência aos bolcheviques e as suas medidas, né, vistas na época, né, como radicais, enfim, contribuíram para a eclosão da guerra civil. E aí, no começo da guerra civil, uma das primeiras medidas é a execução da família Romanov. Os Romanov, Nicolau II e sua família, o Alexei, a Anastasia, a Alexandra, serão todos assassinados, né, em um julgamento sumário por crimes contra o povo russo. Né. Os bolcheviques temiam que os Romanov pudessem ser libertados, eles estavam em um cativeiro. Os bolcheviques temiam que os Romanov fossem libertados e pudessem, servir como imagem para fortalecer o lado realista do conflito, né, e criar a volta dos Romanov, enfim. Aqui, um quadro representando a tomada do Palácio do Inverno, né, mas não foi algo tão romântico assim, né, na verdade não foi. Os bolcheviques sitiaram Petrogrado, tomaram as principais vias de comunicação da cidade, as principais estações de telégrafo, isolaram a cidade de Petrogrado e tomaram o Palácio de Inverno. Né? Não foi algo tão romântico assim, não. Aqui, Lenin marchando pela Praça Vermelha, né? Aqui o Kremlin, aqui a Catedral de São Basílio, portanto, o coração de Moscou. Né? Aqui Trotsky saudando tropas, Trotsky que era o líder do Exército Vermelho. Né? E bem, a Guerra Civil Russa, os dois exércitos principais eram esses aqui. Né? De um lado, o Exército Branco, composto por, em grosso modo, né, opositores ao Exército Vermelho. Aqui o Exército Vermelho, o exército dos bolcheviques, e aqui o Exército Branco, composto por mencheviques, pessoas que eram partidários da volta dos Romanov, né, realistas, republicanos liberais, né, que acreditavam que a saída não era o socialismo, nem a volta dos Romanov, mas uma revolução nos moldes, né, do que havia sido a Revolução Inglesa, enfim. Mas temos também outros grupos atuando aqui, né? Exércitos de camponeses, que eram contra os bolcheviques, e exércitos anarquistas, né? O exército negro, e aqui o exército verde. Pois bem, a guerra civil ela acaba sendo vencida pelos bolcheviques, as forças contrárias vão ser derrotadas. Não dá tempo de aprofundar tanto essa guerra civil, até porque ela é uma grande confusão, porque tem também o envolvimento de outros países, né? França, Inglaterra, Estados Unidos, Japão, enviaram tropas para auxiliar o Exército Branco a derrotar os bolcheviques, mas acabaram sendo derrotados. E bem, a guerra vai acabar em 1921, né? A guerra civil acaba em 1921. E aí os bolcheviques, então, eles se estabelecem de vez no poder, e as reformas a partir daí. Né? A primeira delas é a nova política econômica.
Bem, a Rússia estava quebrada, né? Quebrada do ponto de vista econômico. 5 milhões de mortos na Primeira Guerra, na Guerra Civil mais 5 milhões de mortos e todo o desgaste econômico decorrente disso aí. Enfim, o país estava na miséria total. Então, o Lenin diz o seguinte, olha, não tem como desenvolver o socialismo nesse contexto. Então, antes de chegar no socialismo, é necessário promover digamos assim, um avanço, um desenvolvimento capitalista. Então, de 1921 a 1928, a NEP, essa nova política econômica, NEP, porque é New Economic Policy, né, a sigla em inglês, como aparece nas provas, ela vai tentar mesclar iniciativas capitalistas com iniciativas socialistas, tá certo? Vai tentar mesclar isso aí. Então, o grosso da economia, a maior parte da economia, do ponto de vista macroeconômico, continua sob o poder do Estado. Então, continua sob o poder do Estado. Bancos, indústrias, mas partes da economia vai ser permitido que se desenvolva sob uma ótica capitalista. Né? Então, por exemplo, lojas, alguns tipos de comércio, e isso vai contribuir para a ascensão novamente da economia russa. Né? A NEP vai dar muito certo, ela vai durar até 1928, né? E veja só, 1928, o que é que vem em seguida? Né? 1929, a crise de 29, nossa próxima aula. Então, no momento em que o capitalismo mundial quebra, a Rússia já está bem, né? Já não está tão mal como estava antes. E a Rússia ficou isolada, né, por conta daquilo que nós vimos, né? Havia um interesse dos países capitalistas de isolar a Rússia, vimos até aquele paredão de países, né? A Finlândia, a Ucrânia, que foi criado para isolar a Rússia ficou isolada, e aí, isolada, ela também não sofreu tanto com o baque da crise de 29. Então, com a crise de 29, você tem uma crítica cada vez maior ao capitalismo, e o socialismo começa a aparecer como uma via realmente possível, né? Um projeto realmente viável. Vai ser criada a URSS, né? Desaparece o Império Russo, nós vimos, né? E com a Primeira Guerra Mundial desaparecem vários impérios, dentre eles o Império Russo, porque no lugar do Império Russo surge a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1922, ou seja, o Império Russo passa a ser uma federação, deixa de ser um império centralizado, né? Passa a conviver com a descentralização política do poder. E a principal autoridade aqui na União Soviética seria o secretário-geral do Partido Comunista, né? Só haveria um partido. Então, o poder passa a ser centralizado nas mãos do Partido Comunista, PCUS, né? Partido Comunista da União Soviética. Só haveria esse partido, ou seja, um sistema unipartidário, e a principal autoridade do país é o secretário-geral do Partido Comunista. E, como eu disse, né, com a crise de 29 e a consagração aqui da NEP, tentar mesclar atividades, né, socialistas com projetos capitalistas, o socialismo ele passa a se expandir pelo globo. Aqui a imagem não ficou tão boa, mas isso era o Império Russo, né, antes da Primeira Guerra Mundial. E isso passou a ser a União Soviética, né, até 1939. Então veja que estados como Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia deixaram de pertencer à Rússia. E vejam que dentro da Rússia nós passamos a ter uma descentralização do poder, né, com a adoção de um sistema federativo, como é no Brasil. Né? Isso aqui é muito interessante para a Rússia, porque, como nós vimos, dentro desse território nós tínhamos vários e vários povos. Né? E aí, bem, o Lenin vai morrer em 1924, e no lugar do Lenin surge uma disputa pelo poder. Né? De um lado, Joseph Stalin, e do outro, Trotsky. Né? O Stalin ele era o secretário-geral do Partido Comunista na época, e ele defendia a tese da revolução em um só país. Seria necessário assegurar, primeiro, né, garantir o sucesso da Revolução Russa, da Revolução Socialista na Rússia, e depois expandi-la para outros países. Né? E do outro, o Trotsky.
O Trotsky era o líder do Exército Vermelho, né? E o Trotsky era defensor da revolução permanente. A ideia de que a revolução ela não poderia ficar só na Rússia. Ela deveria aproveitar o momento e se expandir para outros locais do mundo. Como eu havia dito lá nas aulas sobre a Primeira Guerra Mundial, havia esse projeto de tentar expandir a Revolução Russa em direção à Alemanha. A Alemanha, nos momentos iniciais da Revolução, seria vista como o local onde deveria ser o epicentro da Revolução. Ali com o movimento espartaquista, liderado pela Rosa Luxemburgo. Mas, bem, isso não deu certo. E em 1924, a ideia de uma revolução permanente, de continuar em guerra, ela não é tão bem vista, porque veja só, a Rússia já passou por uma Primeira Guerra Mundial, com 4 a 5 milhões de mortos, já passou por uma guerra civil com mais 5 milhões de mortos, então você defender que as pessoas têm que continuar lutando, essa tese não vai ser tão bem vista. Então o Trotsky ele acaba ficando cada vez mais isolado e quem vai ascender ao poder é o Stalin. Esses nomes, Lenin, Stalin, Trotsky, na verdade não era o nome de nenhum deles, eram nomes que eles adotaram, como, tipo assim, Lula, Lula não é o nome do Lula, como a galera chamava ele, aí ele pediu para incluir no nome dele, Então, Stalin, por exemplo, queria dizer homem de aço, Então, Stalin ele vai se consagrar como o líder da União Soviética a partir da morte do Lenin e vai ficar no poder por quase 30 anos, até 1953. Sobre o Stalin, a gente conversa mais quando for falar sobre a história da União Soviética no século XX. Mas, por hora, acho que basta esse meme aqui. Meme do Bakunin. O Bakunin, Todo mundo é filha da puta quando pode. Bakunin, não dá para escrever isso, Mas não dá para escrever isso, Bakunin. Coloca aí, então. Se você pegar o mais ardente dos revolucionários, dá poder absoluto a ele, assim, em um ano, ele será pior do que o próprio czar. E realmente, o período do Stalin é uma das ditaduras mais sanguinárias, mais terríveis que nós temos na história da humanidade. Falaremos mais sobre ele lá para frente. O Bakunin, que ficou célebre por contestar o Karl Marx em reuniões de revolucionários no século XIX, O Bakunin não acreditava nessa ideia da ditadura do proletariado. Enfim. Então, galera, era isso que eu tinha para falar hoje. Agradeço pela atenção e até a próxima.